Aleluia. Já de imediato eu quero convidar a equipe de louvor. Aleluia. Glória a Deus a estar aqui em cima do altar, para estarmos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Hoje se dá o início, do culto de missões. O tema desse culto é Evangelho, uma chamada missionária. Eu quero falar para você esta noite que você tem chamada de missionário. Aleluia, você é servo do Senhor. Nós fomos chamados, aleluia, para poder impactar esta nação, esta geração, aleluia, levando as boas novas notícias do reino de Deus. Aleluia, eu só quero compartilhar algo interessante. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Atos capítulo 20, versículo 24 diz assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho. Falo para você esta noite, esqueça as coisas lá de fora, aleluia, e se liga nas coisas de Deus. Coloca o seu pensamento, o seu coração no Senhor esta noite, aleluia, glória a Deus. Vamos estar orando, igreja. Pai, aqui está a nossa vida, Senhor, neste momento. Apresenta o Senhor as nossas vidas, Pai, aqui, Deus, no teu altar, na tua presença. Deus nos leva para uma atmosfera de adoração, de exaltação, de glorificação ao Senhor. Eu peço a Ti, meu Deus, aleluia, no poder que há no Teu nome, Jesus. Coloca os Teus anjos aqui, Pai. Anjos de guerra, anjos com espada de fogo, Pai. Assim como o Senhor tem tocado, ó Pai, nos lábios de Isaías, com labareda de fogo, ó Pai. Eu peço ao Senhor, Deus, que toca nos nossos lábios, toca no nosso coração, toca na nossa mente. Vai renovando, Senhor, o espiritual, que nos capacita, nos fortaleça, Pai. Aleluia, Pai. Eu peço ao Senhor, Deus, da Tua presença, da Tua graça neste lugar, a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai. Aleluias. Que pessoas sejam curadas, sejam saradas aqui esta noite, seja renovada pelo poder do Senhor, a glória do Senhor, Pai querido. Invada este lugar, ó Pai, em o Teu nome, Jesus. Aleluias. Amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Estamos felizes, alegres, porque estamos na casa do Senhor, não é verdade? Vamos começar o louvor dessa noite com júbilo, com alegria.
Graças ao Senhor. Gostaria que os visitantes, aleluias, que estão aqui esta noite, fique de pé, aleluia, a vida do irmão Carlos, aleluia, e a família se sinta à vontade na casa do Senhor, aleluias. E aos demais irmãos, aleluias, vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé, aleluia, e dizer aos irmãos, aleluias, o que a igreja diz? Aleluia, sois bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Os irmãos, aleluias, estão... Você quer falar com amor, aleluia. Falar alguma palavra do Senhor, dar o seu testemunho, está com a oportunidade. Amém? Cícero, quer dar uma saudação? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Só quero falar assim, que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? E aí eu pensei que ia ficar muito tempo, e agora eu vou fazer só para poder vir quando eu vim para cá para pisar. Nem que eu vou poder vir, eu estou muito feliz de estar aqui. Amém. Sinto a presença de Deus todo o tempo neste lugar. Glória a Deus. Irmã Silvana? Uau, aleluia. Tem mais algum irmão? Aleluia, que quer falar? Aleluia, dá o seu testemunho. Aleluia, não fique com vergonha não, você. Aleluia, nós temos que testificar das boas grandezas do Senhor. Amém? Aleluia. Irmão Carlos, vem cá, meu amigo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pastor Wellington, aleluia, vem orar pela vida do preleito esta noite. Saúde a todos com a graça e com a paz, amém? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé só mais uma vez, aleluia. Vamos estender as nossas mãos para os dízimos, para as ofertas, depois nós vamos estar orando pelo nosso pregador da noite. Estenda suas mãos, eterno Deus, nós te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos aqui depositados, Senhor. Meu Pai, estenda tuas mãos sobre as nossas vidas. Ó Pai, nós pedimos a Ti que consagramos diante da Tua presença. Apresentamos, Pai, a vida de todos aqueles que aqui estão, daqueles que estão nos acompanhando, Pai, pelo YouTube, pelo Facebook, através da linha de transmissão. Pai, que a Tua mão agora possa alcançá-los, Pai, os seus celeiros e trazer multiplicação, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Agora, Pai, estenda Tuas mãos sobre a vida do irmão Carlos, a sua família, Pai. Oramos, Deus, pela vida dos Teus servos e pedimos a Ti, meu Deus, que a Tua palavra seja endereçada, meu Deus, a todos nós. Pai, nós já estamos com o nosso coração aberto, Senhor, para ouvir a Tua voz. Toma ele, Senhor, e usa ele, Pai, para falar conosco nesta noite. Você que crê, diga glória a Deus. Boa noite. Podem se assentar. Paz do Senhor a todos. A Igreja da Vila Pai Eterno saúda a todos também. Ultimamente Deus tem tratado algumas coisas comigo e uma delas é a unidade. Esse ano eu não estou mais na liderança dos jovens, mas aí o meu sogro me arrumou um outro departamento. E aí me colocou para cuidar de um outro trabalho.
E esse trabalho está começando agora, é algo novo. E aí eu ia me ausentar da igreja, nosso culto começa às 6 da tarde, e está sendo lá na nossa casa, enquanto a gente está tendo uma construção e tudo mais. E aí eu fiquei sem graça, né, dos irmãos não me verem, fui mandei no grupo. Falei, irmãos, eu estou indo lá na igreja do Garavelo hoje, orem por mim, eu vou estar levando a palavra. Aí os irmãos, né, todos apoiando e tudo. E aí a hora que eu fui sair de casa, a gente estava organizando tudo para vir para cá, e eu olhei para a igreja, né, o pessoal já tinha começado o culto, estava aquela festa, e aí o irmão, o Sebastião, ele fica na portaria, olhou para mim e fez assim: irmãos, eu não sei explicar, mas eu me senti tão abraçado, tipo assim, vai lá, irmão, vai que a gente está aqui, a gente está apoiando, e Deus tem falado muito nesse sentido comigo. Hoje é um culto de missões, eu estou muito feliz e muito honrado de estar aqui, agradeço a oportunidade, o convite, e como o pastor Wellington já disse muito, e creio que ele vai dizer muitas vezes, é uma grande responsabilidade trazer a palavra de Deus. É algo assim muito impactante, e Deus na sua graça transformadora fala sempre com quem vai trazer a palavra antes e durante. Então a gente está aqui ministrando e ao mesmo tempo está sendo operado pelo Senhor. É algo fantástico. Na Igreja de Deus tem uma estrutura fantástica, uma estrutura muito robusta, muito grande. E aí na Igreja de Deus é assim, os Estados Unidos, que é onde nasceu a Igreja de Deus, e o Canadá, que é uma ramificação, vamos dizer assim, são duas unidades da Igreja de Deus. O restante do globo é campo missionário. Então aqui no Brasil, que é um lugar onde a Igreja de Deus já está perpetuada, vamos dizer assim, é um campo missionário. Então, todo e qualquer lugar que não seja Estados Unidos ou Canadá é um campo missionário. E a gente aprendeu no seminário, até meus colegas de seminário estão aqui, a Silvana e o Léo, a gente aprendeu em uma das aulas sobre evangelismo que existe uma pequena diferença entre missões e evangelismo. E aí se dá na seguinte forma: missões é quando você se desloca para um outro povo, uma outra cultura, uma outra língua, um outro dialeto. Então isso é missão transcultural, porque você está se deslocando da sua cultura para outra. E evangelismo é o que a gente faz aqui, na nossa região, na nossa cidade, no nosso trabalho, e assim vai. Mas para mim, os dois são a mesma coisa, porque a palavra de Cristo está sendo pregada, né? Mas aí, buscando argumentos para essa tese minha, existe o campo da antropologia, que é uma área de estudo, e a sociologia. E eles definem que, mesmo na região urbana, nas cidades, existem vários povos separados. De que forma? As tribos urbanas. Quando a gente pensa em tribo, a gente já pensa nos indígenas, outras nações e etc. Mas aí vem o conceito de tribo urbana, que, a grosso modo, bem resumido, funciona assim. Um exemplo: eu gosto de carro antigo, então eu começo a relacionar com quem tem carro antigo. A gente começa a falar dessas coisas, a reunir para fazer qualquer coisa junto nesse sentido. Quando eu era mais novo, eu tinha um cabelo grandão, eu era roqueiro. Aí eu me reunia com os roqueiros. Então a gente tem uma forma de se identificar. E você, querendo ou não, passa um pente fino agora na sua cabeça, você tem os seus amigos que têm alguma coisa em comum com você. Então, a gente vai formando tribos urbanas. Então, eu quero falar nesse conceito, de onde que missões e evangelismo estão no mesmo grau. Amém? Eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5. Podem ficar sentados. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista,
cumpra plenamente o seu ministério. Até aqui. Essa é uma carta, vamos dizer assim, uma carta de despedida do apóstolo Paulo, onde ele está falando com seu filho amado na fé, Timóteo, e são cartas fantásticas, e não tem como você se colocar no lugar e não se emocionar, porque ali você vai vir numa despedida. Seguindo o capítulo, Paulo começa a falar, olha, porque agora eu já estou sendo como uma oferta, eu já estou preparado, mas vem ter comigo, traz a minha capa, os meus pergaminhos. E assim a pena do apóstolo Paulo descansa. Assim a caneta dele para de escrever. Mas essa parte em especial me chamou muita atenção. Porque o apóstolo Paulo começa a fazer um apelo a Timóteo e chega a ser algo intrigante. Ele fala assim, olha, na presença de Deus que vai julgar os vivos e os mortos. É como se ele estivesse falando assim, olha Timóteo, é uma coisa tão séria. É tão séria isso que eu quero te falar. Pregue a palavra. E aí ele começa a aconselhar, exorte, corrija, aconselhe, mas pregue a palavra. E ele começa a falar de um tempo que ele estava vendo que ia chegar, mas para nós hoje é uma realidade, onde algumas doutrinas começaram a surgir. E aqui talvez todo mundo conheçam essas, porque Deus me conhece. Mas Deus me entende. Mas Deus é amor. A gente não ouve falar essas coisas. E é verdade? Lógico que é verdade. Lógico que é verdade. Deus nos entende tanto que, sabendo que a gente não conseguiria fazer as coisas corretas, Ele envia o seu Filho para pagar o preço no nosso lugar. Olha que maravilha. Mas aí começam a usar esses argumentos para poder justificar as suas falhas. Como se fosse colocar Deus contra a parede. Olha, eu tenho a vida assim, uma vida dupla, vamos dizer assim, mas Deus me entende. Olha, eu peco nisso e naquilo, mas Deus conhece o meu coração. Irmãos, e a gente tem que tomar cuidado com isso. E assim como Paulo está falando que vai chegar esse tempo, onde pessoas que têm esse tipo de pensamento, eu estou dando um exemplo bem banal, mas é para os irmãos entenderem o tanto que é simples e o tanto que é real. Onde pensamentos como esses são confrontados pela sã doutrina, é como diz, as pessoas vão ter coceira. Ter uma coceira já é algo chato, já é algo às vezes até que machuca. Agora imagina no ouvido. Não quero ouvir isso, eu não quero ouvir de Deus, não quero ouvir de salvação, chega. É algo que incomoda. E Paulo fala, essas pessoas vão juntar mestres, vão ter mestres para ela. Irmãos, isso eu me peguei pensando, se tem alguém aprendendo isso, praticando isso, tem quem ensine. Porque algo assim não é descoberto de uma forma qualquer, pastor. Alguém está ensinando, de forma leviana, de forma errada, mas está sendo ensinado isso. E Paulo fala novamente, sofra, passa o sofrimento, passa tudo, mas cumpre o teu propósito, pregue a palavra. Irmãos, eu achei fantástico esse tema, Evangelho, uma chama missionária. E eu acho fantástico que a chama às vezes começa até menor que essa, mas vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai queimando. Só que enquanto eu preparava essa palavra, como eu disse, Deus tem tratado algumas coisas comigo no último dia, e uma coisa que Ele falou fortemente comigo, não dá para ir para Samaria se a gente não cuidar de Jerusalém. A gente não consegue ir para a Judéia se Jerusalém estiver largado. Então eu quero falar com os irmãos sobre isso. O evangelismo junto com missões, como se fosse um só, uma coisa só. Amém? Feita essa introdução, eu quero falar de 3 características que um evangelista precisa. Mas agora talvez você está pensando assim, olha, mas eu não tenho chamado para evangelista, então eu estou tranquilo. Irmãos, a verdade é que tem sim o ministério do evangelista, Paulo fala desse ministério, mas a verdade é que todo mundo está incumbido disso. Quando Jesus fala, ide, portanto, e fazer discípulos, batizai-os, Ele não está falando, olha, vocês evangelistas vão e façam discípulos. Ele fala, ide, portanto, e não especifica alguém, isso é para todos. E apenas a título de curiosidade, quando no verbo grego está lá, ide, portanto, e fazer discípulos, no grego a palavra é indo. Então esse indo é durante toda a vida, não é eu separar um momento para fazer discípulos, é durante toda a minha caminhada eu fazer discípulos. Amém? Então, todos nós podemos ser evangelistas. Podemos começar evangelizando o nosso vizinho, evangelizando no trabalho. Em todo momento a gente consegue falar de Cristo, com as nossas limitações, com a nossa timidez,
com a nossa vergonha, com a nossa falta de conhecimento, com qualquer outra coisa. Somos orientados pelo Senhor e Ele nos dá a oportunidade. Então, como eu disse, eu quero trazer essa reflexão e apontar 3 características para ser um evangelista. E a gente vai falar de Filipe. Vamos lá em Atos 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Irmãos, o capítulo 6 se inicia com um espaço de tempo entre o capítulo 5, que no capítulo 5, ao final, o verso 42, diz assim: Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E aí começa o capítulo 6 falando que, chegado naqueles dias, foi crescendo, foi tendo mais pessoas, mais adeptos, mais pessoas se convertendo a Cristo. Porém, alguma ala da igreja deixou de ser servida, e é a ala dos gregos, dos judeus de fala grega. E sabemos que, olhando a história, os judeus têm certa resistência, sempre se acharam como o povo eleito. E é verdade, são o povo eleito, mas se acharam de formas superiores. Então a gente vê que durante várias cartas o apóstolo Paulo vai tratando isso, vai mostrando que não é bem assim. Eles foram comissionados para levar a palavra, para levar a salvação. Ela não é algo exclusivo dos judeus. Seguindo o verso 2... Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, verso 3, Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então a queixa foi levantada, chegaram aos apóstolos: Olha, as viúvas do povo grego, dos convertidos gregos, estão ficando de lado. Por que eles estão falando isso? Eles tinham o costume de partilhar alimentos, então tinha distribuição. É como se fosse passando de casa em casa e deixava uma cesta, ia deixando. Só que aí as irmãs gregas, as viúvas gregas, começaram a ficar de fora. Então os judeus gregos convertidos ao cristianismo começam a questionar. E nisso os apóstolos dão atenção, mas falam: Olha, a gente não pode se preocupar, ficar tão dependente de servir às mesas. O nosso foco é a palavra. E eu acho engraçado, irmãos, que eu paro para pensar, não tem como a gente fazer nada sozinho. Imagina, pastor, se eu ter que fazer tudo sozinho. Limpar a igreja, tocar no louvor, ensaiar, ministrar, evangelizar, e assim, sozinho não damos conta, irmãos. Sozinho é muito difícil. Chega a ser quase impossível. Se a gente tentar abraçar tudo, uma coisa pelo menos vai ficar mal feita, vai ficar de fora. Mas os apóstolos dão essa atenção e pedem: escolham 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Irmãos, eu fico pensando, tem hora, será que hoje eu me acharia como um dos 7? Será que se fosse levantar alguém lá na nossa igreja e pedir por pessoas, será que eu seria escolhido? Será que os meus irmãos iam falar assim: olha, ele é um homem de sabedoria, um homem cheio de Cristo? E isso tem que ser algo de temor no nosso coração. Não podemos ter uma vida mais ou menos, meio crente, meio mundano. Como a irmã disse, nós não somos daqui. E não dá pra gente, como que eu vou falar, aceitar o que é praticado aqui. Aqui eu digo no mundo. Nós somos diferentes. Nós não somos daqui. Nós não somos alcançados, ou talvez, usando uma palavra forte, nós não somos infectados pelos pensamentos levianos que há nesse mundo. Nós somos sal, nós somos luz. Amém? Seguindo, verso 5. Tal proposta agradou a todos, e então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém.
também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, irmãos, a primeira característica que eu acho que, enquanto evangelistas, devemos ter é disposição. Em ser achado pelo Senhor com o coração sedento, em ser achado pelo Senhor com desejo de ouvir a voz dEle, e em ser achado pelos nossos irmãos com o desejo de servir, com a empatia de se colocar no lugar. Irmãos, temos vivido um tempo tão estranho, e isso a gente vai conversando com pessoas, e isso é algo que a gente vê muito no mundo, mas começa a atormentar a igreja, começa a assombrar a igreja, que é o individualismo, onde cada um tem problema, não tem como, né, falar que alguém não tem. Talvez o meu, para você, é algo pequeno, para mim é o fim do mundo. E talvez o seu, para mim, nossa, isso é um problema, por acaso? Né? Tem essas diferenças, porque cada um tem sua história, cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu grau, cada um tem a forma de enxergar as situações. Mas, irmão, isso tem tomado a nossa igreja também, tem tomado os nossos irmãos, onde o seu problema é seu problema. Onde primeiro eu vou cuidar de mim e depois, se sobrar um tempo, eu cuido de você. Irmãos, isso não pode ser aceito no nosso meio. Porque se queremos cuidar das nações, se queremos cuidar das pessoas, começamos aqui. Começamos com o meu vizinho de banco. Começamos com o irmão que às vezes eu nem dou paz do Senhor, que eu nem cumprimento às vezes. Mas tem que começar aí. Tem que começar a disposição em servir aqui dentro. E depois a gente olha para fora. Amém? Então, a primeira característica de um evangelista é a disposição. E como eu já falei, nós vamos falar sobre a história de Filipe, que é uma história bem pequena, se passa em Atos, em 3 capítulos. Vamos lá, irmãos. A segunda característica que eu quero levantar para um evangelista são palavras bem simples, mas que fazem a diferença. A ousadia. E agora a gente vai para Atos, capítulo 8, verso 4, e vamos seguindo a leitura. Irmãos, eu gosto muito de folhear na Bíblia, tá? Se os irmãos quiserem que eu vá mais devagar, pode falar, tranquilo. Amém? Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Atos, capítulo 8, verso 4. O título dessa parte é Filipe em Samaria. E diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E esse disperso, faço um parênteses aqui, é no capítulo anterior, quando Estevão é apedrejado e Saulo está lá assistindo tudo e como se estivesse autorizando esse momento. Então aí Saulo se levanta, começa a perseguição e os discípulos são espalhados. E aí fala que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, como eu disse, a segunda característica é a ousadia. E essa ousadia a gente pode ver em 2 formas. Em primeiro, em confrontar a covardia. Porque, às vezes, eu olhando esse texto, quando eu via que os cristãos foram se espalhando, foram saindo, fugindo pelas suas vidas, eu, na minha ignorância, pensei, nossa, mas que povo covarde. Por que não enfrenta Saulo? Olha que ignorância minha, pastor. Que ignorância. Sendo que Jesus fala isso. O Senhor é tão maravilhoso, eu nunca vi um Deus que consegue usar a maldição para transformar em bênção igual o nosso Senhor. Eu nunca vi, Ele é tão poderoso que Ele mesmo fala, olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e em Samaria. O que os discípulos fazem? Começam a pregar, começam a falar de Cristo, mas ficam amontoados num canto só. Vem Saulo, e Saulo é como se fosse uma mola propulsora. Joga todo mundo longe, esparrama todo mundo. E aí, o que era para ser maldição, começa a ser uma bênção. O evangelho é levado, o evangelho começa a alcançar vidas. E aqui a gente vê que Filipe está indo para Samaria. Então, o primeiro ponto que eu acho interessante, Filipe teve ousadia para enfrentar esse momento. Teve ousadia para enfrentar aquilo que seria o fim dele, talvez. Filipe não se acovardou. Filipe continuou fazendo aquilo que foi chamado, aquilo que foi queimado no seu coração, pregar a palavra. E ele seguia.
E como o texto nos diz, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Irmãos, aqui eu vejo outro ponto da ousadia, que é você chegar num lugar que você não conhece nada, que você não entende ninguém, que você talvez nem é bem visto, bem recebido, mas mesmo assim, o que importa não é você, é quem te mandou. Filipe começa a falar da palavra, Filipe começa a falar, começa a mostrar, e só depois disso o texto nos mostra, que só depois de sinais e maravilhas o povo dá atenção para ele. Irmãos, como evangelistas, precisamos ter essa ousadia de estar num lugar e falar. Se Deus colocou no nosso coração, fala. Se Deus quer que você fale com alguém especial, chama a pessoa no canto, mais fácil, irmãos. E não se preocupe com o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim depois, porque o Evangelho não é sobre nós, é sobre Jesus e a obra da salvação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E um versículo que está queimando no meu coração, o verso 8. Assim houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, isso está queimando tanto em mim que depois de tanta coisa ruim acontecendo naquela cidade, pessoas começam a ser curadas, pessoas começam a ser transformadas, a serem libertas, e aí as pessoas começam a enxergar a maravilha do Evangelho, e assim é uma grande alegria naquela cidade. Irmãos, por que não pode ser assim nesse bairro? Por que não pode ser assim na nossa cidade, na nossa casa? Irmãos, precisamos voltar para o Evangelho, precisamos voltar para o Senhor, voltar os nossos corações para Ele, e depender totalmente dEle. E quando somos achados com o coração sedento, irmãos, é certeiro que Ele vai usar. Não vai ter situação adversa, não vai ter medo, não vai ter nada, porque tudo se trata dEle. Então, como falamos no início, a primeira característica é a disposição, a segunda característica é a ousadia, e agora a gente vai para a terceira. Irmãos, não pense você, mas eu comecei na fé agora, a minha carreira acabou de começar, está iniciando agora. Ou então eu não tenho experiência, eu não sei, eu não vou, eu não entendo. Irmãos, eu te digo, eu te mostro na Escritura. João 14, verso 12 até o 14, diz assim: Pois está escrito, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Irmãos, na ousadia, a gente se reúne e a gente não fala, cura, Senhor, em nome de Jesus. Deus, liberta em nome de Jesus. Senhor, faz a obra naquele casamento em nome de Jesus. E aí nós vemos pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de vícios, casamentos sendo restaurados, famílias sendo construídas, sendo transformadas, sendo avivadas, e é tudo no nome de Jesus. Porque Jesus mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, eu tenho experiência para contar que meu casamento foi restaurado pelo Senhor. Meu casamento foi transformado pelo Senhor. Quando nos voltamos para Ele, quando deixamos de confiar no nosso próprio braço, e voltamos para o Senhor, nosso casamento foi restaurado. Então houve uma grande alegria naquela cidade, porque o Senhor fez a obra. Glória a Deus por isso. Irmãos, agora a gente vai para a terceira característica. Ainda em Atos 8, a gente vai ler do verso 26 adiante. E essa característica eu coloquei como duas, porque uma depende da outra, vamos dizer assim. E a característica, já adiantando para os irmãos, é conhecimento e intimidade. Eu só posso me tornar íntimo do pastor se eu conhecer ele. E conhecendo ele, é gerada uma intimidade, onde talvez ele me conta coisas, onde eu possa abrir meu coração para ele. E eu me tornando íntimo, eu vou conhecendo. Então, são coisas que estão ligadas. A raiz dessas palavras são quase a mesma. Então, a terceira característica que um evangelista tem que ter: conhecimento e intimidade. Vamos para a Bíblia. Verso 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu.
no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Irmãos, na intimidade a gente consegue ouvir o Senhor. Na intimidade somos instruídos pelo Senhor. Na intimidade entendemos o que o Senhor quer. E o Senhor é tão maravilhoso que raramente Ele revela o que Ele quer por completo. A gente vê Filipe pondo em prática a disposição, a ousadia e mostrando para a gente o que é conhecimento e intimidade. Porque diz, o anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. Irmãos, muitas vezes, servindo ao Senhor, o Espírito nos leva para o lugar deserto. Muitas vezes. E esse deserto pode ser espiritual, emocional, e assim vai seguindo. Mas Ele nunca deixa nós sós. Nunca estamos sozinhos. Se somos instruídos por Deus, somos enviados pelo Espírito Santo, Ele vai com a gente. E eu acho interessante que Filipe nem perguntou, mas para quê? Por que eu vou para lá? Vá, segue. E aí a palavra diz que ele encontrou no caminho o eunuco etíope, que passou por ele. E só a título de curiosidade, irmãos, esse título da rainha, que é Candace, que é a rainha dos etíopes, a palavra quer dizer rainha-mãe. Esse pessoal, eles tinham a característica de ter rainhas governando. E essas rainhas tinham poderio militar. Elas eram guerreiras que se tornaram rainhas. E o etíope servia a ela. E até complementando, essa região é também conhecida como Reino de Cush, que é um dos filhos de Cã, que é filho de Noé, e assim vai seguindo. Então, seguindo o texto, verso 26. De volta para casa, sentado em sua carruagem, li o livro do profeta Isaías. Eu acho interessante que, na minha interpretação, o texto me fala que Filipe foi para a estrada deserta, ficou lá, passou o eunuco por ele, e depois de um tempo o eunuco volta na carruagem, que é como o texto diz, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Seguindo, e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Irmãos, quando fala aqui que o Filipe ouviu o homem lendo o profeta Isaías, não é só porque o homem estava tão maravilhado que lia o profeta Isaías em alta voz. Ele estava lendo também para o seu cocheiro, aquele que guiava a carruagem. Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Interessante que o eunuco, tendo uma posição tão elevada como alguém que é um representante de uma rainha, a ser confrontado com essa pergunta, você entende o que está lendo? Ele responde na maior gentileza, como que eu vou entender se não tem quem me explique? Seguindo, o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Até aqui. Irmãos, Filipe foi muito estrategista. Além de ter o conhecimento do que estava sendo falado, além de ter intimidade com o Senhor, ele aproveitou o momento certo. E nisso precisamos conhecer, porque muitas vezes vão perguntar para nós, igual já perguntaram no meu trabalho, olha,
vocês não lidam bem com homossexual. Aí a colega que me perguntou, eu fiquei assim, falei, meu Deus, agora é a hora. E para mim foi um tempão, mas eu respondi rápido. E eu disse para ela, falei, olha, a gente não dá bem com nenhum pecado. Não importa a pessoa, importa pra gente, não importa o pecado que a pessoa pratica, o que importa é a pessoa. Ela é o nosso alvo. Ah, mas eu já ouvi falar que eu não posso nem ir numa igreja. Ela foi, não, negativo. Você pode ir numa igreja assim, vai ser muito bem recebida, vai ser muito bem tratada. E ela ficou, mas... E se eu quiser ir lá? Eu falei, não, vai ser muito bem-vinda, pode ir, pode participar, vai estar com a gente, vai ser abraçada como qualquer outra pessoa. Mas já me falaram que eu não posso entrar na igreja. Ficou tentando reafirmar coisas que já ouviram. Então, se a gente não tiver um conhecimento mínimo, o que a gente vai falar? Realmente, não pode ir. Não, irmãos, nosso coração tem que arder, porque tem uma vida interessada em vir a uma igreja, uma vida interessada em encontrar com o Senhor. Irmãos, o pecado é o de menos, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E ela continua insistindo, e falando. Eu acho que ela esperava eu falar assim, olha, não tem como, não vai dar certo. E ela falou, eu falei assim, olha, eu fui perdoado, você também pode ser. Irmãos, isso desarmou ela na hora desarmou. E isso não é uma frase de efeito, é uma verdade absoluta. Irmãos, nós fomos perdoados. Se a gente rebobinar a nossa fita aqui, o quanto de pecado cometemos, o quanto de maldade fizemos, e quantas vezes ainda não fazemos. Mas o Senhor nos perdoa. E a palavra nos diz em Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? E Filipe explicou para o eunuco, explicou tudo isso, disse o que era, do que se tratava a profecia, do Jesus maravilhoso que veio, fez a obra e tudo mais. O eunuco muito se alegrou e quis receber esse Senhor. Eu fico imaginando o eunuco olhando pela carruagem, procurando uma água. Eu quero batizar, onde que tem? Talvez um laguinho, uma poça. Ali tem água, para. O cocheiro para a carruagem. Vamos batizar aqui, sedento, irmãos. Irmãos, quantas pessoas não querem ter essa água da vida? E às vezes nem sabem que querem, que precisam dessa água. Mas quando começamos a falar, tendo disposição de gastar o nosso tempo com essas pessoas, tendo a ousadia de falar aquilo que é colocado no nosso coração, a enfrentar até julgamentos, e tendo conhecimento e intimidade. Irmãos, é Deus que faz a obra, mas Ele usa cada um de nós, se a gente se dispor. Amém? Seguindo o texto, diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. Irmãos, eu acho fantástico que, enquanto missionários, evangelistas, do que for, a obra não para. Todo lugar é lugar. Sabe quando fala toda hora é hora, todo lugar é lugar? Não existe a hora certa ou o lugar certo. É em todo momento. É em todo momento. E é por isso que o Senhor Jesus fala, indo, portanto, fazei discípulos. Irmãos, preguemos a palavra. Falando de Jesus, sempre temos oportunidade. E por mais que vai soar como oportunista da minha parte, a gente tem que ficar atento. A gente tem que se preocupar, parar para ouvir uma pessoa. Porque às vezes sai alguma coisa ali que você consegue pegar e falar. Às vezes a pessoa não te dá uma intimidade, não te dá uma liberdade. Mas num dado momento ela pode falar, rapaz, lá em casa as coisas não tá fácil não. Nossa, a mulher lá e tal, e começa a falar. Aí você pode... Eu poderia falar para essa pessoa, cara, eu já tive a mesma experiência. Nossa, é difícil demais, não é? Nossa, não é? Não, é complicado demais e tal. Eu falei, não, mas Jesus mudou o meu casamento. A pessoa vai parar para ouvir, vai ficar interessada, ela vai querer saber. E aí você pode apresentar toda a maravilha que o Senhor fez na sua vida e apresentar o plano da salvação também. Irmãos, não entristecemos pensando que a pessoa não quis aceitar o Evangelho quando falamos, porque aquela semente foi plantada e o Espírito vai regando e uma hora vai ser colhido no nome de Jesus. Irmãos, eu queria trazer essa reflexão para vocês e quero estar encerrando agora, mas eu quero encerrar
com talvez uma característica bônus para um evangelista. Eu estou usando esse termo evangelista, mas é para todos nós. Que como a gente está falando aqui, nós não dependemos de um chamado, não dependemos de uma comissão. Nós somos instruídos a pregar a palavra. E eu quero encerrar com um bônus extra. Falamos que uma característica é a disposição, a ousadia, conhecimento, intimidade, que os dois estão ligados. E agora a última é família. E eu quero encerrar em Atos 21, verso 8 e 9. Eu já vou lendo já. Diz assim: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Só até aqui. Irmãos, sem família a gente não é nada. Graças a Deus, boa parte da minha está aqui hoje. A Isadora está ajudando a gente, ainda olhando o Dante. Meus sogros ficaram lá na igreja, talvez eles podiam estar aqui também, se não tivesse esse compromisso. E sozinho eu não ia dar conta, sozinho eu não ia conseguir. Porque por mais que a gente faça alguma coisa aqui, ali, uma oportunidade e tudo, mas a gente sempre volta para uma casa, né? E a gente voltar para uma casa que não tem paz, ou que não tem o mesmo pensamento, é difícil, é doído. Eu sei que isso é a história de muitas pessoas. Muitos irmãos têm essa história. Mas Cristo pode mudar e está mudando. Então valorize a sua família. Valorize a família da fé. Aqueles com quem você tem andado, que te abraçam, que pagam o preço com você. Quantas vezes a gente recebe a oração e nem sabe que a gente está sendo um alvo de intercessão. Eu me lembro que quando eu trabalhava aqui em casa ainda, eu ia para a academia à tarde. E eu saía da academia e por muitas vezes eu ia lá para o pastor Wellington. Ia lá visitar ele, bater papo. Irmãos, e toda vez que eu ia lá, eu saía enriquecido. De esperança, de conhecimento, de entendimento de Deus. E eu achava engraçado que o pastor Wellington sempre estava com a mesma disposição. Eu falava, rapaz, o que esse cara tem? Como que ele conta toda vez? E aí, varão, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Você ficava até animado já, né? Opa! E aí, às vezes comentava uma coisa. Eu me lembro muito bem, pastor, que eu estava procurando um emprego. E eu fui lá e comecei a conversar com ele. Eu falei, olha, eu vou ter que pegar um emprego aí, porque trabalhar aqui em casa não está dando certo e tudo mais. Irmãos, ele me deu tanta esperança e tudo à luz da palavra. E aí eu passei a concluir uma coisa, pastor. Isso eu falo aqui não para te exaltar, o senhor sabe disso. Mas disposição, tempo, ousadia, confiança e intimidade é a gente que constrói. Não é a circunstância, não. Porque o pastor está lá trabalhando lá no emprego dele, tinha o tempo, a Bíblia estava lá, entrava alguém lá, ele atendia a pessoa, conversava, às vezes até queria evangelizar a pessoa. É a oportunidade. Então, irmãos, eu quero dar uma má notícia para vocês. A gente não tem mais como falar que não tem tempo. A gente não tem mais falar que não tem conhecimento. Porque tudo está à disposição. E, irmãos, contar o tempo, eu sei que é muito complicado, é muito difícil, é muito corrido. Eu tenho um ódio dessa palavra corrido. Que tudo resume nisso, né? Como que você está? Está corrido. Já mingua ali qualquer intenção de interação. Que aí geralmente fala assim, rapaz, está tudo bem, mas, nossa, eu estou meio... Tô cansado, tô sentindo uma dor. Aí você já conseguia falar, né? Uai, vamos no médico, o que foi? Tô corrido. Aí você não dá para saber. Irmãos, não usem essa palavra mais. Em nome de Jesus. Então, irmãos, a gente consegue fazer. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E Ele não deixa a gente sem nada. Ele nos dá a palavra na hora certa, nos dá o entendimento. E uma coisa, como eu disse, já estou encerrando, como eu estava falando, perdão, lá na nossa igreja Deus tem tratado algo comigo. E uma coisa que Ele tratou muito comigo nos últimos dias, e foi até tema de uma palavra no domingo, foi de buscar o fruto do Espírito, pastor. E a gente debateu nesse dia sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. E o que Deus falava muito no meu coração é que sem a unidade a gente não consegue. E eu queria aproveitar, tem um tempinho ainda? Eu queria aproveitar esse momento, convidar quem pode a ficar de pé, a gente fazer uma oração todos juntos. Amém? Nosso Deus e Pai, o Senhor é soberano, o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso,
O Senhor é bondoso, meu Deus, porque o Senhor usa cada uma dessas vidas, cada uma das vidas aqui, das famílias aqui representadas. O Senhor usa na tua obra. Deus, pedimos em nome de Jesus, encontra os nossos corações, meu Deus. Encontra os nossos corações sedentos pela tua palavra, sedentos pela tua presença, sedentos em ouvir a tua voz. Senhor Jesus, nos dá disposição de esperar para ouvir a voz do Senhor, disposição em buscar direção no Senhor, meu Deus. Pai, nos ensina a gastar tempo com as pessoas, tempo de qualidade, investir nas pessoas, investir em sonhos, investir em realizações. Nos ajuda, Senhor, a viver um evangelho pleno, onde o teu nome seja honrado, onde o teu nome seja exaltado. Meu Deus, eu oro agora por essa igreja, por cada um dos meus irmãos que aqui estão, pelos que não vieram também, meu Deus. Pai, passa o teu sangue sobre cada um, cura, restaura cada um, meu Deus. Se há alguém tendo um problema emocional, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa dar esperança. Se há alguém com alguma dor física, meu Deus, em nome de Jesus, cura que isso seja motivo de testemunho, seja motivo de honrar o teu nome, de glorificar o teu nome, porque o Senhor tem cuidado dos seus. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta cada um para a tua obra, meu Deus. Acende a chama missionária, a chama do evangelho em cada coração, meu Deus. Que possamos nos importar com os que estão longe, com os que estão perto, com os que estão do lado, com os que nos contrariam. Que possamos nos importar com todos, porque ali há uma pessoa sedenta, esperando pelo Senhor, meu Deus. Pai, a tua palavra fala que o Senhor prepara as mãos para o combate. Prepara as nossas mãos, meu Deus. Nos dá entendimento, nos dá discernimento, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, ministra sobre cada um o fruto do Espírito, ministra sobre cada um os dons do Espírito, meu Deus, e que sejamos, meu Deus, pessoas aptas, prontas, dispostas para servir o teu nome, meu Deus, que possamos ver, meu Deus, a oportunidade e possamos agir em nome de Jesus. Deus abençoa cada um que está aqui, é o que eu peço em nome de Jesus, e obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que em tudo o nome do Senhor seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agradeço a oportunidade. Devolvo a palavra para quem é de direito. Aleluia. Palavra abençoada na igreja. Tenho certeza que Deus tem falado com cada um. Aleluia. E que possamos nos colocar à disposição do Senhor. Aleluia. A cumprir o nosso chamado. Amém? Aqui eu quero agradecer aos irmãos, né? Obrigado, pastor, por esta oportunidade, né? E primeiramente a Deus, né? Sou muito grato, né, por estar fazendo a obra do Senhor. Amém? Aleluia, pastor. Aleluia. Pode sentar, em nome de Jesus, por alguns instantes. Muito bom. Irmão Carlos, a sua família, irmã Isadora, né? Sua esposa, o Dante, toda a família ali, amiga, companheira. E nós vimos o quanto Deus, quando nós nos dispomos, Deus faz por nós. Então Deus conta conosco. É muito bom, né, ver o irmão Carlos crescendo. Como tem crescido esse menino. Nós congregamos juntos ali no setor sul. E que privilégio ouvir o irmão Carlos trazer uma palavra com tanta propriedade para o nosso coração. E tudo que foi falado, eu gostaria que você olhasse aqui e se atentasse. Irmãos, olha aqui, por favor. Que tamanho que está a sua chama do Evangelho? Qual o tamanho que está essa chama dentro de você? Que tamanho que está? Nós conseguimos medir essa chama. E eu pergunto para você, estava ministrando e eu pensando nessa chama, qual é o tamanho dessa chama que está dentro do seu coração? E nós vamos trabalhar 4 segundo domingo a respeito dessa temática, Evangelho, uma chama missionária. Hoje foi dado o pontapé para o nosso culto de missões. Será sempre o segundo domingo de cada mês. 4 domingos de cada segundo mês nós vamos trabalhar
esse tema, tá? Para que o coração missionário, como tem crescido no nosso meio coração missionário, nós despertarmos para falar a respeito das boas notícias do Senhor. Amém? Amados, quarta-feira nós temos culto, tá bom? Não falte quarta-feira, estaremos todos nós aqui para cultuar ao Senhor. Domingo também o nosso culto de adoração ao nosso Deus, né? O Senhor trará uma palavra por meio para o seu coração. A irmã Francisca, dia 25, por favor. Já vai preparando a minha esposa. Amém. Sada Madre Igreja com a paz do Senhor. Amém. Dia 25, às 16 horas, o que vamos ter aqui, igreja? A nossa segunda tarde da bênção, uma vez no mês. Quero convidar toda a igreja. A primeira foi uma bênção e eu tenho certeza que vai ser bênção a segunda. Vamos ter cantina, já está tudo organizado, né? E eu quero convidar a igreja, não falte, né? Não faça compromisso dia 25, vai ser às 16 horas. E eu sei que o Senhor vai falar com cada um de vocês. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Paz do Senhor, igreja. Cadê os casados dessa igreja? Tem casal aí animado para o nosso encontro de casais? Dia 10 e 11 de março teremos nosso encontro de casais. Igreja, quem ainda não nos procurou, nos procure. Talvez não, eu vou deixar para acertar mais lá no início de março. Não tem problema, mas pelo menos nos procure. Pastora, estou convidando, né, alguns casais só para a gente ir se organizando. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio nesses 2 dias. Todas as vezes que eu começo a pensar, né, e consagro ao Senhor, quando a gente fala sobre o encontro de casais, eu sinto o quanto vai ser maravilhoso e eu creio que nós vamos sair daqui fortalecidos. Amém? Não fique de fora, amém? Amados, nós iremos ter o encontro de jovens lá no Arpaz, e nós temos alguns jovens que estarão indo para lá agora, esse final de semana, e no finalzinho agora nós estaremos aí orando pela vida deles. E eu gostaria de convidar o casal de noivos que vão estar se casando agora nesse próximo final de semana. E eu gostaria que nós orássemos pela vida desse casal, amém? Algo tremendo que o Senhor está fazendo. Vamos ficar de pé? Diácono Eduardo, por favor, vamos estender as nossas mãos para esse casal. Nós estamos muito felizes, né? Pela vitória deles, nós nos alegramos também, amém? Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Glória a Deus, vamos orar, irmãos. Senhor, Pai amado, Pai querido, eis aí um casal, meu Pai querido, na Tua presença, Senhor, que vai estar em comunhão com o Senhor, Jesus, unindo, meu Pai, o laço, meu Pai querido, na Tua presença, se colocando diante do Senhor, meu Pai. Ó Deus, oramos, meu Pai, para que tudo venha ocorrer bem, Senhor, pela Tua graça, pela Tua glória, meu Pai. Assim nós te pedimos, meu Pai, cobre eles com o Teu sangue, com o Teu poder, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Oh, glórias. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, pode sentar por mais algum instante, e nós já estamos partindo aí para o término do nosso culto. Eu gostaria de agradecer, né? Eu acredito que o meu sogro, ele não perde uma live aqui da igreja, viu? E eu acredito que ele esteja nos assistindo em casa, né? Evangelista Edson Venceslau, ele doou as mãos de milho ontem para a nossa pamonhada, né? E estava uma delícia a nossa pamonhada. E nós tivemos um momento de de comunhão, juntos, né? Nós adoramos, nós descascamos o milho. Quero agradecer a todos os participantes aí que estavam presentes ali, firme conosco. E aqueles que não puderam vir, nós vamos ter outra, não fique de fora. Amém? Quero agradecer em nome de Jesus Cristo a todos que participaram diretamente e indiretamente. Amados, outro recadinho que eu quero deixar para nós, acerca do nosso jejum, tá? Nós temos lançado o jejum semanalmente dentro dos departamentos. E, irmãos, à tarde hoje eu estava pensando a respeito disso,
E eu me preocupo um pouco. Por que, pastor, que o senhor se preocupa, irmãos? Nós precisamos voltar a sentir fome pelo jejum. E como o irmão Carlos disse, eu não quero aqui exaltar ninguém, porque quem exalta aqui é o Senhor, mas eu acompanho a minha filha no nosso trabalho. E uma jovem de 13 anos cumprir cabalmente um jejum de 3 horas, irmãos, e nós devemos nos espelhar, e nós devemos ser obedientes à voz do Senhor. E eu penso, irmãos, se nós perdermos a fome pelo jejum, olha, aos poucos nós vamos perdendo a fome pela presença de Deus. Não tem como uma igreja ser avivada, ser cheia do Espírito Santo, irmãos, se não aprender a jejuar. E eu quero dar uma boa notícia para você que talvez tenha dificuldade de jejuar. Eu quero te dar uma excelente notícia para você, pois agora nós estaremos jejuando pela sua vida. Eu quero dizer para você continuar tomando seu cafezinho de manhã cedo, comendo seu pãozinho de queijo, pois vai ter alguém jejuando pela sua vida. Mesmo que você não tenha jejuado, mesmo que você não tenha encontrado forças, fique tranquilo. Essa semana, daqui para frente, alguém vai estar jejuando pela sua vida. Aleluia. Nós queremos ver vocês, irmãos, avivados, cheios da presença de Deus, mortificando essa carne. É apenas um pontapé, 3 horas. 3 horas, irmãos. Levanta de manhã, 3 horas. É muito pouco, mas o pouco que se transforma em muito. Então, segunda-feira é os homens, terça-feira as mulheres, quarta-feira a equipe de louvor, quinta-feira os jovens e sexta-feira a intercessão. Então, levantou de manhã, irmãos, você que tem dificuldade, não quer fazer, tudo bem, ninguém é obrigado a fazer. Mas eu quero dizer para você que nesse dia, o dia que for os homens, se você não quiser fazer, vai ter um homem jejuando pela sua vida. Nós vamos, irmãos, dar um passo a mais. Nós precisamos buscar pelo jejum, pela santificação, por nosso corpo, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Então, segunda-feira, que é os homens, nós vamos estar lançando no grupo lá, tá? Para qual família, para qual homem, que todos os homens vão estar jejuando. Você levantou cedo, você sentiu vontade, irmão Carlos? Ah não, eu levanto 6 horas, até 10 horas, eu vou ficar o dia todo. Fica, varão, fica à vontade. Quanto mais de Deus, menos de nós, e mais da presença de Deus. Então eu convido você, não fique de fora, tá bom? Líderes, vamos intensificar, né, as pessoas que Deus colocou sobre as nossas mãos. Há uma necessidade em nós, de nós jejuarmos, de nós buscarmos, de nós santificarmos as nossas vidas. Isso precisa fazer parte da missão, isso precisa fazer parte do seu chamado e do meu chamado, amém? Então não fique de fora, homens, mulheres, a equipe de louvor, os jovens e a intercessão. Graças a Deus nós temos crescido segundo a misericórdia do nosso Deus, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, e que o Senhor continue falando ao seu coração. É uma semana de vitória, e Deus tem vitória para nós. Dá para nós cantarmos uma canção ou não? Para nós finalizarmos? Dá? A equipe de louvor, por favor. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós iremos adorar o Senhor nessa noite. Feche os seus olhos. A pergunta-chave, aleluia, qual o tamanho da chama que está dentro de você? E essa chama, ela pode ser despertada nessa noite. O Senhor, Ele quer despertar essa chama dentro do seu coração, missionário. Arabasura. Peça para Ele. Chame por Ele. Chamei pela chama, Senhor, desperta aquela chama, desperta a chama, Senhor, desperta a chama da boa notícia. Busque pela presença dEle, Ele te convida, você que está em casa, você que está nos acompanhando agora, Arabá, Surebi canta.
Você que está nos acompanhando em casa, receba mais de Deus. Receba de Deus. Receba de Deus. Ramassuribi. A igreja aqui presente, receba de Deus. Se esvazia, aqueça o seu coração pela chama missionária. O Espírito Santo, Ele procura nessa noite verdadeiros adoradores para proclamar o Evangelho da boa notícia. Hanassurebi canta, rebantui que me assai. Para de ficar dando desculpas para o chamado a qual Deus colocou dentro de você. Pare de ficar encontrando desculpa para não assumir o chamado que Deus tem para a sua vida. Se encha de Deus. Aceite o desafio. Abandone essa carne, abandone esses desejos e caminha, vai adiante da caminhada evangelística, do caminho a qual o Senhor colocou nas suas mãos. Deus luta com você. Carregue a chama da boa notícia. 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 Carregue a chama. Carregue a chama. Carregue a chama da boa notícia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Sopra, Senhor, neste lugar. Racikamase. Sopra, Senhor, neste lugar. Xarabacalabasuribicova. Sopra, Espírito Santo, nos quatro cantos deste templo. Xarabai. Rebetuicamassanda. Acende a chama do Evangelho. Acende a chama do Evangelho. Acenda a chama do Evangelho. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, sopra, sopra. Chuquidia bolsa. Ricamanagasuribicova. Sopra, Espírito Santo. Sopra e arranca a depressão. Sopra e arranca, meu Deus, as obras da carne. Sopra, Espírito Santo, e arranca o que impede este homem, esta mulher, Senhor, te exercer, papai. Ó Deus querido, o teu Evangelho, a tua boa notícia. Aleluias. Xarabagai. Rebantuica Massuribicova. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Aqueça esses corações com a chama missionária. Com a chama missionária. Busque pela presença dEle. Busque pela presença dEle. Busque pela presença dEle. Declare sobre a vida dessa pessoa. Declare.
toca, Senhor, nessa noite. Pai, traz cura, traz transformação. Oh, Espírito Santo, nós clamamos. Restabelece as forças, a chama missionária do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Busque pela chama missionária. Ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, vem, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, vem, Senhor, e enche-me de novo. Busque a presença dele. Busque a presença dele. Busque a presença dele. Que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, vem, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, vem, Senhor, e enche-me de novo. Enche a tua igreja. Aleluia. 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 Erga suas mãos aos céus e aplauda Ele. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Aplauda, aplauda, aplauda. Aleluias. Santo, santo é o Senhor, digno de toda honra e toda glória. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos fortaleça. Feche os seus olhos. Vamos orar por essa semana, pela sua vida, pela sua casa.
Espírito Santo de Deus, oramos, Pai, nesta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela nos motiva, Senhor. Ah, Senhor da glória, e entendemos que nós estamos no caminho certo. Somos Teus vasos, Teus instrumentos, e queremos, Papai, que esta chama ela arda no nosso coração. Espírito Santo, sopra, meu Deus e meu Pai, no nosso ser nesta semana. Pai, aqueles que porventura entraram neste templo triste, Senhor, nós ouvimos uma boa notícia. Jesus Cristo, Ele é a boa notícia. Ele é a notícia a qual restaura os sonhos, dá luz àquilo que estava perdido. Aleluia, Senhor, e por isso nós estamos alegres pelos grandes feitos do Senhor. Pai, estenda Tuas mãos sobre esta igreja, sobre as pessoas que estão em casa, meu Deus, ó Pai, e que o Senhor abençoa, Senhor. Livra do acidente, meu Deus, livra, ó Pai amado, das armadilhas do inimigo. Pai, porventura, Senhor, se porventura tem alguém aqui nesta noite enfermo, que seja curado pelo poder da Tua palavra. Oramos, Deus, pela unidade. Aonde há unidade, o Senhor derrama do Teu poder. Espírito Santo, nos dê força, meu Deus e meu Pai, para nós caminharmos. Pai, existe alguns jovens que aqui estão, Senhor, que estarão indo para o Arpaz, meu Deus, no momento de comunhão, Papai, naquele lugar, Senhor, estenda Tuas mãos. Teu favor e da Tua direção. Espírito Santo de Deus, que as Tuas mãos agora vá de encontro sobre eles, sobre todos aqueles que ali estarão. Pai, derrama sobre aquele lugar, meu Deus e meu Pai, a direção a qual o Senhor tem, meu Deus querido, para os jovens ali que estarão, meu Deus e meu Pai, e ao mesmo instante, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, Pai, nos guarda, Senhor, nos livra do maligno, Senhor, estenda Tuas mãos sobre nós, opera o Teu grande milagre nas nossas vidas. Pai, eu oro nesta noite e Te peço, Senhor, dai-nos uma nova canção nos nossos lábios, para nós adorarmos a Ti, Senhor amado, que dentro de nós a chama que possa arder é a boa notícia. A má notícia, Senhor, o mal dizer do meu irmão está repreendido em nome de Jesus Cristo. O que opera dentro de nós é o Teu Espírito, a qual lança, Senhor, a palavra, dizendo: vai à frente, você é um vencedor. Meu Deus e meu Pai, operando, Senhor, quem pedirá? Abençoa esta semana, Pai, é o que eu Te peço, no nome de Jesus Cristo. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações promovidas pelo Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, aonde você colocar as plantas dos pés, o Senhor possa te abençoar hoje e todos os dias. Que nós podemos dizer? Amém. Este culto está encerrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vão em paz.